Seja bem-vindo ao podcast da Rede, um lugar para a gente ouvir testemunhos e não testemunhos, hein? Um lugar para a gente ser encorajado, ouvir histórias de provisão. E hoje eu estou com um convidado super especial, nosso chefe, Marcelo Gualberto. Oi, Seja Camila, bem-vindo. prazer, viu? Prazer estar aqui com você. Vamos conversar sobre esse assunto tão importante. Tão importante como é o sustento missionário, né? É verdade. E eu sempre gosto de ouvir suas histórias, né? E ao longo da caminhada com você, eu ouvi tantas histórias. Se a gente pudesse registrar todas, seria maravilhoso, né? Mas as histórias que mais me marcaram foram histórias de provisão, que você contou, e em momentos que até eu mesmo estava ali, momentos de dificuldade, né? As vacas magras, e Às você vezes magérrimas. magérrimas, e você veio com alguma história para encorajar, né? E eu queria que você contasse um pouco de algumas histórias de provisão que te salte aí a cabeça, que você viveu ao longo dessa jornada missionária. Tem uma que eu fui pregar numa cidade, vou falar capital não, mas é uma capital grande, assim, sabe? E eu fui e ninguém sabia, o pastor não me conhecia direito, e eu estava devendo 2 meses de faculdade da minha filha, Sei. que fazia veterinária na época, e eram R$ 2.000. Era grana. Hoje R$ 2.000 é dinheiro, imagina 2000 e, sei lá, 3, mais ou menos. Era grana. Fui, né, tá tranquilo. E quando terminei, o pastor sentou de um lado da mesa, eu sentei do outro. Ele falou: meu filho, tudo bem, tudo bom? Ele era mais velho que eu. Então, você está com um problema, né? Aí eu fiquei assim. Ele falou: olha, por que você não fala comigo quando você tem problema? E enquanto ele falava, ele preenchia um cheque. Naquela época existia cheque ainda. Né? E eu pensei: por que eu vou falar com esse cara? Eu nem conheço ele, pensei, né? É a primeira vez que eu encontro com ele, e ele falou: fala comigo. Por que você não fala comigo? E ele foi preenchendo aquele cheque, e eu sem entender nada, ele colocou o cheque no meu bolso. Quando eu saí, ainda sem entender, era R$ 2.000. Mas achei, não liguei uma coisa com a outra, entende? Eu entendi que foi uma provisão de Deus e tal, mas não liguei isso que eu vou, esse fechamento aqui. Aí passaram-se 5 anos, eu liguei para uma pessoa daquela cidade, perguntando sobre o pastor. E a pessoa me disse: o pastor morreu. Uau. E quando ele falou: o pastor morreu, parece que caiu assim, sabe? As escamas dos olhos. E eu falei: caramba, era Jesus falando comigo. Não era o cara, não era o pastor. Uau. Era Jesus falando assim: por que você não fala comigo? Fala comigo quando você estiver precisando. E eu, na minha incredulidade, na minha, né, falta de discernimento, achava que era o pastor, mas não era o pastor, era Jesus. Porque não era ele, eu nem conhecia. Exato. E ele falava: fala comigo, meu filho, fala comigo. E aí essa foi um milagre que eu fui entender. Eu levei 5 anos, né, para entender, mas a gente não precisa levar tanto tempo assim. A gente tem que ser mais crente. Né? E tem uma outra também muito interessante, é que eu assim, passei uma semana, Camila, com uma conta para pagar na MPC, era R$ 8.000. E era muito dinheiro, eu bati em todas as portas, eu fui em banco, eu tentei arrumar emprestado, e não tinha jeito, não teve jeito. E aí, quando foi sexta-feira, 4 horas da tarde, o banco fecha 4 horas, aí eu cheguei para a minha secretária, a Marta, falei: Marta, eu vou tirar um cochilo, eu estou muito cansado. E eu deitei no escritório e dormi. Falei: agora não tem mais jeito, o banco fechou e tal, segunda-feira, né, não tem mais jeito. Aí dormi. E aí eu lembrei aos seus amados, ele dá enquanto dorme, né? Interessante. 5 horas a Marta tinha que sair. Ela me acordou: Marcelo, estou indo embora, mas tem uma pessoa querendo falar com você no telefone. Aí eu acordei assim, meio assustado, tinha dormido 1 hora. Aí peguei o telefone e falei: alô? A pessoa: pastor, tudo bem? Você não me conhece, mas eu te conheço. Você está com um problema, né? Aí eu falei: como assim? Quanto que é o problema? Aí eu acordei mesmo, falei: mas como assim? Não, quanto que é o problema? Eu falei: não, pode falar, desde segunda-feira que eu estou querendo falar com você. Uau. Quanto que é o problema? Eu falei: mas é muito dinheiro, mas fala. Eu falei: R$ 8.000. Ele falou assim: então, segunda-feira vai ter 15 mil na sua conta. E aí ele depositou 15 mil na segunda-feira, o banco já estava com o dinheiro lá para pagar a conta, né? Nossa. Tem mais uma, pode? Pode. Mais uma sensacional, aconteceu agora, recentemente.
eu tenho essa acho que você ficou sabendo, né? Eu tenho uma coleção, né, de pratos de parede muito legal mesmo. E todo final de ano, no dia de doar, uma vez a gente fez uma Leilão, né? leilão De de camisas, eu e o Isso. pastor Jeremias, tal, a gente levantou uns R$ 9.000. E aí, nesse ano, tem uns 3 anos isso, 2 anos, sei lá, eu falei, quer saber, eu vou leiloar meus pratos de parede. E são mais de 120 pratos do mundo todo. Nossa. É um negócio chique. Aí eu fiz uma postagem, vou leiloar meus pratos no dia de doar, participo do leilão e tal. E, deu a louca aqui. E eu falei um negócio sem pensar. Depois eu pensei, quem vai dar isso? Uhum. Falei, tem uma coisa, se alguém der R$ 30.000, leva tudo. Leva tudo. Aí tá, fiquei assim, postei lá um negócio, e depois eu pensei, caramba, que negócio, por que eu falei quem vai dar R$ 30.000? Ninguém vai dar R$ 30.000 no negócio. Uhum. Embora vale, mas é uma coisa muito assim, né? É sentimental também, né? Exatamente. E aí ficou um constrangimento na minha casa, porque minha neta falou, vô, mas você vai fazer isso? Eu falei, vou. Minhas filhas falaram, nossa, mas pai, você vai fazer isso? Vou, já fiz, agora não tem mais jeito. Tá, beleza. Aí no outro dia, ou 2 dias depois, uma pessoa me liga e fala assim, rapaz, eu vi a postagem sua aí dos pratos, hein? Que legal. Falou, que joia. Por quê? Eu estou interessado em comprar. Ah, ótimo, muito bom. Mas eu quero comprar tudo. Eu falei, uai, beleza, Ainda, maravilhoso, né? Sensacional. Nossa, glória a Deus e tal. Mas a gente ia gastar uma grana para despachar isso, né? Porque tinha que embrulhar tudo para não quebrar. Pesado, né? Exatamente. Mas beleza. Se você gasta aí, sei lá, nem sei, estou chutando, tá? Se você vende por 30 e gasta 5, não sei se é 5, não. Uma ideia. Ainda tem 25.000, que era para os obreiros, né? Isso. Não era para mim, era para a sustentabilidade dos obreiros aí. Final de ano, o pessoal, né, apertado. Beleza. Aí ele falou, mas tem um detalhe. Eu queria que ela ficasse aí na parede, você tomasse conta para mim. Isso era umas 8h30 da manhã, 10 horas, estava na conta do MPC R$ 30.000. E ele deixou lá e falou, é minha agora, não pode fazer mais. Então eu tomo conta de uma coleção de pratos e está crescendo. Vira e mexe eu ganho mais um e tal, está lá, mas foram 3, poderia contar outros, mas essas 3 me marcaram muito. Na sua caminhada, assim, houveram vezes que você fez o pedido somente para Deus, né? Como esse pastor aí foi usado por Deus, né? Para falar. E houveram vezes que você, claro, fez o pedido a Deus e também se conectou com outros, né? Sim. Conta um pouco dessa linha, né? Da comunicação. Primeiro, sempre com o Senhor e, às vezes, se necessário, com alguém, né? Conta um pouco sobre isso. Tem como é que eu posso dizer? Eu tenho uns amigos, assim, mais chegados que irmãos, que eu guardo eles assim um pouco sob 7 chaves, para recorrer em momentos assim que a MPC está muito apertado, então que eu esteja passando por um sufoco assim, muito grande, né? Então eu sempre abro, a melhor coisa é abrir e interessante, alguns homens de negócios assim, eles preferem dar uma quantia X, quanto é que está precisando tal, do que ficar dando assim, mensalmente. Né? Ou então se dão mensalmente por um tempo, 6 meses. Tá. Eles não gostam desse compromisso a longo prazo. Parece que é uma característica de homens assim, bem-sucedidos, homens de negócio, tal. Exato. Mas então eu sempre procuro fazer, por exemplo, vamos lá, eu sempre faço a campanha do meu aniversário, né? E eu já consegui, por exemplo, saco de cimento para o acampamento. Então, um saco de cimento é R$ 50, suponhamos. Então, eu quero tantos sacos. Eu já consegui, num aniversário, uns R$ 17.000 em cimento para comprar para o acampamento. Ou então, para um projeto específico, sabe? Eu entendo que os empresários gostam muito assim, de projetos específicos, né? Como lembra da campanha que a gente fez da corrida, tudo. Eu fiz as cestas, né? Cada cesta era R$ 5. Olha, eu levantei uma grana, entendeu? Falei, olha, você não quer me patrocinar? R$ 5 por cesta, eu vou fazer cesta de basquete lá e tal. Então,
eu desenvolvo um relacionamento de amizade com esses doadores, entendeu? Exato. E recorro em momentos assim específicos, com campanhas específicas, né? Claro, eu já tive parceiros assim que me ajudaram durante anos. Eu já tive um parceiro, por exemplo, que me ajudou pagando a escola da minha filha do meio durante 8 anos. Falei, eu quero assumir. Já tive um outro parceiro que ajudou especificamente com as despesas da minha filha, que morava numa outra cidade para fazer faculdade, então tinha uma despesa alta. Exato. E eles ajudavam mensalmente. Então, é um relacionamento meio de amizade. É uma amizade que tem confiança, né? Tem confiança e prestação de contas. Assim, aconteceu isso, foi assim, foi legal, muito obrigado, valeu. E sempre por tempo determinado, por um tempo. Mesmo às vezes que é renovado, então, vou te ajudar. Aí teve um que ajudou 8 anos, né? Exato. Todo ano, nesse ano que vem, eu vou continuar, né? Entendi. Não sei por que é isso, não sei na sua experiência também se você vê assim, mas pelo menos na minha experiência são pessoas que ajudam ou pontualmente ou por um tempo determinado e fazem parte de uma rede de amigos. Entendi. Né? Agora uma pergunta assim que eu não sei se eu já cheguei a te fazer essa pergunta, mas é uma prerrogativa do missionário passar apertos? Boa. Bom, vamos lá. É boa essa pergunta, hein? Eu acho que sim. Não é uma prerrogativa, mas digamos que, como o missionário ele adota ou precisa adotar um estilo de vida simples, né? Exato. Mais digno, né? Isso. Então, eu acho que assim, um certo aperto sempre o missionário passa. Seja ele missionário urbano, missionário transcultural, sempre há um quê de aperto. Talvez até para que a nossa fé seja aprovada e tal. Mas uma coisa é verdade, nunca faltou nada. Exato. Entendeu? E eu vejo, por exemplo, eu pisei na água há já mais de 45 anos, né? E eu olho, criei minhas filhas, todas com curso superior, uma numa escola particular, 2, aliás, com pós-graduação, e hoje elas estão, e nunca faltou nada, porque Deus é fiel. Eu acho que o versículo aí para nós, que responde a sua pergunta, é o versículo perfeito para o missionário. É assim, como tristes, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Então, veja, há determinadas coisas que a gente brinca que é missionário e milionário que faz, né? A gente passa os apertos, mas a gente tem oportunidades, às vezes, de viagens que uma pessoa não teria, né, normalmente. A gente conhece lugares bacanas, a gente é amigo de gente muito legal, né? Exato. Então, assim, eu vejo isso na minha vida. É como nada tendo, mas eu possuo em tudo. Eu tenho médico que me acode se eu precisar, entendeu? Pessoas que me amam, que me cercam, que me ajudam, que sempre me ajudaram. Porque o Salmo fala, o Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam, né? Quem me ajuda? Um vizinho ajuda, um parente ajuda, sabe? Deus usa pessoas para socorrer a gente, né? Então, você tem uma caminhada aí também já missionária de alguns anos, não tanto quanto eu, mas de alguns anos. Mas se você olhar para esses anos aí da sua caminhada, nunca faltou, né? Você sempre comeu gostoso, sempre dormiu bem, sempre teve a oportunidade de fazer suas viagens, de ter uma vida digna, né? Digna. Acho que a palavra é essa. E o versículo é esse. Vai ter um aperto, sim, porque é como tristes, mas sempre alegres. Exato. É como pobres, mas enriquecendo a muito. É como nada tendo, mas possuindo tudo. É por isso que o dinheiro não pode ser limitante, não, né? Não. Até porque, até quero falar isso, porque eu descobri um negócio, Camila, muito interessante. Jesus fala de 2 deuses, um de letra maiúscula e um de letra minúscula. Tem o Deus Todo-Poderoso, a quem nós servimos, e o Deus de letra minúscula, que Jesus deu o nome, que chama-se Mamon, que é o dinheiro elevado à categoria de Deus, né? Riqueza, depende da tradução. E ele diz que ninguém serve a 2 senhores. Olha só que legal. Se você agradar um, você desagrada o outro, e vice-versa. E aí eu comecei a retirar do meu vocabulário algumas palavras ou expressões
que eu comecei a falar, gente, não tem sentido isso que eu estou falando. Por exemplo, a expressão que é muito comum entre qualquer um, crente, não crente, missionário, não missionário. Estou precisando de uma grana, estou precisando de dinheiro. Minha família precisa de dinheiro. A igreja está precisando de dinheiro. A MPC está precisando de dinheiro. Como que isso, Camila, chega no ouvido de Deus? É como se Jesus tomasse um susto, né? Ele fala assim, a Camila falou assim, eu estou precisando de dinheiro. Está precisando de outro Deus. Eu só não sirvo, não. Ela está falando que precisa de outro Deus. Então, definitivamente, eu estou tirando. De vez em quando, ainda erro, ainda falo. Mas eu não falo mais isso. Sabe por quê, Camila? Você não precisa de dinheiro. Exatamente. Você só precisa da bênção de Deus na sua vida. Porque se Deus também tirar assim... Sabe por quê, Camila? Eu tive Covid, eu fiquei deitado lá naquela cama. E quando você deita naquela cama, você não fala assim, meu carro novo, me ajuda. Minha casa, tem misericórdia de mim, minha casa própria. Não tem nada disso. Lá é Deus, tem misericórdia de mim. Entendeu? Então, assim, o que nós precisamos é de Deus na nossa vida. É da bênção do Senhor, que enriquece, que nos dá saúde para trabalhar. E dinheiro é ótimo debaixo do pé e péssimo na cabeça, né? Exato. Então, o dinheiro é bom para a gente passear, investir nas pessoas, investir nos nossos filhos, sair para jantar bacana, debaixo do pé, entendeu? Exato. Mas nunca na cabeça. Então, você que está me ouvindo aí, missionário, você que está me ouvindo aí, obreiro, pastor, tire do seu vocabulário essa expressão. Fala, eu preciso de dinheiro. Não, eu preciso de Deus. Deus, tem misericórdia de nós. E aí, Ele é o dono da prata, do ouro, Ele vai movimentar o que for, né? Exatamente. Acho que eu estou falando muito, né? Não, é isso que a gente quer ouvir aqui. Podcast é assim mesmo? É assim mesmo. Então tá bom. E o que você enxerga, especialmente para essa nova geração, né? Que você olha assim e fala, poxa, esse tipo de atitude, esse tipo de vocabulário, esse tipo de ação não é autossustentável no longo prazo. Não é. Para um missionário se manter dentro da missão, do chamado, permanecer firme no chamado. O que você enxerga de atitude dentro dessa temática de sustento missionário que você vê, poxa, pode ser diferente? Eu não sei quem é que vai estar ouvindo esse podcast, mas, por exemplo, obreiros da MPC ou pastores, veja bem, nós estamos, na minha perspectiva, vivendo um tempo que se aproxima do fim. E para alcançar essa juventude, no nosso caso, a MPC, os adolescentes, nós não vamos não vai dar mais só para depender de voluntários, entendeu? Nós vamos precisar de obreiros de tempo integral, que tenham coragem de pisar na água. Exato. E pisar na água antes do mar abrir, né? Porque, Camila, você estava lá e eu fui muito abençoado no nosso encontro mundial lá, internacional, na Holanda, recentemente. E você se lembra bem da primeira pregação do presidente do conselho da MPC na Holanda. Aquela pregação, eu podia ter voltado para casa só com aquela que estava ótima. Exato. Porque ele falou de alguns milagres. E se a gente olha para a história da MPC, o Dr. Torrey Jones falou que essa organização vai caminhar na base do milagre, certo? E aí ele nos provocou de forma maravilhosa. Eu gosto dessas mensagens provocativas, né, que levam você à reflexão. Ele falou de 3 milagres, mas eu vou abordar um só, que foi da multiplicação dos pães e peixes. Ele falou assim, onde é que está o milagre ali? Multiplicação dos pães e peixes. Eu já preguei essa mensagem 200 vezes na multiplicação dos pães e peixes. Ele falou, não, isso não é milagre. Milagre? O cara que criou o céu e a terra, falou, haja luz e houve luz, multiplicar pão e peixe, isso aí é fichinha, isso não é milagre, não. Falei, como não é milagre? Mais de 5.000 pessoas comeram, né? Porque eram 5.000 homens, mas tinha mulheres e crianças. A partir de 5 pães e 2 peixinhos, ele falou, não. Aí foi vindo na minha mente, à medida que ele foi falando, como é que foi o milagre. André chegou, porque Jesus perguntou para Filipe, né? Isso. Onde tal? Aí Filipe falou, senhor, não tem, tal. E André, o Filipe falou, nem com 200 denários, né? Tal. Aí André falou assim, está aqui um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas ele falou assim, mas o que é isso para tanta gente? Então, vamos lá. E aí Jesus pega aqueles 5 pães, dá graças a Deus e devolve os 5 pães e 2 peixinhos. Não tinha assim, agora um montão de peixe, agora um montão de pão. Pronto, agora vocês pegam e distribuem. Não. Ele distribuiu aqueles 5 pães e 2 peixinhos. Exato. E aí ele falou assim, o milagre
está no fato de André e os discípulos começarem e continuarem a distribuição, mesmo sabendo que não era suficiente. Eu falei, nossa, eu nunca pensei nisso, porque Jesus devolveu os mesmos 5 pães e falou, agora faz. Então eu comecei a pensar, meu Deus, aqui na MPC eu estou com 5 pães e 2 peixinhos que estava na mão do Torre Johnson, que passou para o Billy Graham, que chegou até a minha mão. Então, respondendo a sua pergunta, como é que a gente vai caminhar? E aí eu comecei a olhar para a história da MPC. Rapaz, a gente olha, distribui pão, distribui peixe, abençoa, as vidas são salvas, a gente faz as coisas. Aí, olha, tem 5 pães e 2 peixinhos. Não tem uma conta gorda no banco, não tem um tanto de coisa, mas você olha, é 5 pães e 2 peixinhos. Aí você continua a distribuição, você olha, tem 5 pães e 2 peixinhos. Você olha, tem 5 pães e 2 peixinhos. Então, assim, eu acho que a perspectiva de quem quer dar o passo, porque o Senhor que chama paga a conta. Exato. É um milagre. O missionário caminha na base do milagre. Olha para a sua vida, é milagre isso. Milagre. Isso para as pessoas lá fora é loucura, né? Eu não sei quem você entrevistou aqui, mas, por exemplo, tem a história da nossa amiga Márcia Landim, né? Acho que você vai fazer uma entrevista com ela também. E ela falando assim, como assim? Eu falei, pisa na água que o mar vai abrir. Ele não abre o primeiro mar e depois você passa. Não, está lá o mar, então agora você pisa. Ó, distribui o pão e peixe. Ponto. À medida que você for distribuindo. Então, à medida que nós vamos vivendo, o milagre vai acontecendo. Não é um milagre, o milagre da multiplicação. Não, é milagre todo dia, todo momento. Toda hora que você distribui, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. E eu estou falando, cara, eu estou distribuindo pão e peixe do Billy Graham, hein? Já pensou? Há muito tempo, né? Chegou na minha mão aqui, ué. Então, acho que a perspectiva é essa. Mesmo tendo os parceiros, a nossa confiança é... Até o próprio parceiro é um milagre, não é? Exato. Que Deus é que toca no coração, então a gente tem que crer. Se nós estamos dentro da vontade de Deus, ó, Deus quer isso mesmo, Ele vai dar o troco. Ainda vai fazer umas gracinhas para nós e para os nossos filhos, e para os filhos dos nossos filhos, e para os filhos dos nossos filhos, até a 1000ª geração. Amém. Porque Deus é fiel. Você falando, eu lembrei do versículo de Hebreus, né? Estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunho, Exatamente. né? E olhar para o passado e como Deus supriu, né? Olhar para, por exemplo, as suas histórias aí, como Deus supriu no passado, continua suprindo, né? E acho que esse é o maior objetivo do podcast aqui, é a gente encorajar os missionários, mostrar que existem tantas outras pessoas que colocaram o pé na água, que pisaram na água, que estão servindo o cestinho ali com 5 pães e 2 peixes há muito tempo e o Senhor continua provendo, né? Mesmo. Então, e eu não estou sozinha nisso. Não. Você não está, quem está nos ouvindo não está sozinho nisso, né? Estamos juntos, né? Estamos juntos. A gente tinha... A minha irmã Maria Lúcia trabalhava no Projeto Amar da MPC, lá de Goiânia, né? Eu estou falando, trabalhava porque ela faleceu aos 45 anos. E era uma mulher santa. É daquele tipo de pessoa que você só sabe que é pecadora porque a Bíblia diz que todos pecaram. Porque você não vê a pessoa pecar, uma pessoa extraordinariamente santa, consagrada a Deus, né? E eu falava com ela, Maria Lúcia, para de distribuir comida, para. Nós temos que atender, todo mês fechava no vermelho, aquele negócio, que é a luta. E era 200 crianças, tá, Maria Lúcia? Aí, no outro mês tinha 210, 220, aquele negócio. E teve um lance muito lindo lá, que, imagina, fazer comida para 200, não é brincadeira não, né? E naquele dia não tinha arroz e nem óleo. Não tinha arroz nem óleo. E ela ajoelhou e falou, Deus, agora é com o Senhor. E o telefone toca e uma escola diz, olha, estamos aqui com uma Kombi de doação para vocês. Fizemos uma campanha aqui na escola e tal. Mas, engraçado, só tem arroz e óleo, tudo bem? Então, assim, cara, não é loucura, sabe? Não é loucura, é fé. Você sabe que tem um negócio assim, entre fé e loucura, bem... Uma linha tênue, né? Tênue. Mas, assim, é fé, não é loucura. É falar, Deus, tá dentro da vontade de Deus, entendeu? Exato. E Deus vai suprindo, e Maria Lúcia era essa, assim, que
E no dia da sua morte a gente descobriu quantas pessoas que nem eram do Projeto Amar, que ele mandava comida, um casal de velhinhos, não sei quem. E eu falei, gente, manda as comidas tudo, vamos ajudar, vamos fazer, porque esse é o caminho, né, que a gente deve andar, na base do milagre. Na base do milagre. E eu queria também te pedir para falar agora a partir do seu papel de pastor, né? Sim. Tanto assim, da política que a sua igreja adota em relação a parcerias missionárias, a importância do apoio missionário, né? Conta um pouquinho como que a sua igreja tem trilhado esse caminho. A gente, como pastor de igreja, assim, a gente recebe 1 milhão de pedidos, né? Certo? Mas é o seguinte, eu acho que muitos missionários não têm o apoio de igrejas, porque também há um erro na parte do missionário de não prestar conta, não falar o que está acontecendo. Então, sem um relatório, né, a igreja desanima, a igreja fala, não, entendeu? Exatamente. Então, acho assim, a política primeiro, claro, conhecer, né, o missionário. Não necessariamente o missionário tem que ser membro da igreja, mas se for, melhor ainda, né? Lá na igreja, por exemplo, a gente apoia 3 missionários, um deles é membro da igreja, os outros 2 não. Mas não necessariamente precisa ser, né? Mas eles estão sempre se comunicando e mandando as notícias, né? Para que tenha essa via de mão, porque se não tiver esse relatório, o apoio, apoio no sentido de vez em quando, o próprio missionário ir lá, né? Isso. E falar, gente, eu estou aqui, também posso fazer alguma coisa. Por exemplo, tem uma conferência da igreja, ele ir, ou tem um acampamento, ele tentar se aproximar para manter essa relação. Exato. É um apoio mútuo, entendeu? Tem que ser uma troca. Então, eu acho que a gente recebe muitos pedidos. Não tem problema em pedir, né? Mas primeiro o projeto tem que ser bem feito, exatamente para que é, né? Qual o objetivo, onde vai trabalhar, carta de recomendação, tudo direitinho, né? E se for, assim, eu acho que tem que começar pela própria igreja. Você, como membro de igreja, tem que pedir apoio para a sua liderança, né? E relatórios periódicos, pode ser bimestrais, semestrais, né? E de quando em vez aparecer na igreja também. Exato. A não ser que more muito longe, mas num outro país. Mas quando vem ao país, tem que dar um jeito de ir lá na igreja. Fala, gente, estou aqui, o campo está assim, né? Exato. Uma outra coisa também interessante é a liderança da igreja visitar o trabalho. É muito legal, né? Ir lá ver o que está sendo feito, visitar o obreiro no campo, né? Porque são muitos pedidos, né? Se a área é grande, pedidos chegam a toda hora. Muitos missionários acham que o trabalho para na hora que a igreja diz sim, né? E é onde começa, né? Então, a prestação de contas precisa ser feita. E tem igrejas, eu estou vivendo isso agora, né? De ter uma igreja especificamente que ela me pede a forma como eu preciso me comunicar com ela. Então, a igreja apoia muitos ministérios e a pessoa que intermediou, né, ela sempre fala, faz dessa forma, escreve desse jeito. E eu não acho ruim, porque, imagina, a igreja apoia tantos projetos, né? Os irmãos recebem também, além da igreja receber muito pedido, né? Imagina os irmãos, né? De forma individual. Então, a gente precisa se adaptar para ter essa boa relação com a igreja, né? Se comunicar, porque a igreja faz parte do cumprimento do nosso chamado, né? E uma coisa que eu queria falar, não sei se mas eu vou falar aqui. Seguinte, eu acho que o missionário tem que ser muito discreto na rede social. Isso é um assunto que não sei se você já abordou aí. Por quê? Porque tem missionário que não é discreto, entendeu? Entendi. Então, vamos supor, você ganha aí uma viagem, muitas acontece isso. O missionário não tem que ficar postando, estou aqui não sei aonde, estou aqui não sei aonde, estou aqui. Seja mais discreto, entendeu? Porque como que isso? Você tem que sempre pensar o seguinte, minha vida eu não tenho que prestar conta a ninguém. Claro que você tem que prestar conta, claro. Você não trabalha no Banco Itaú, você não trabalha na Gol, entendeu? Você trabalha numa organização. Então, você tem que prestar conta, sim. Porque eu sempre penso o seguinte, sabe? Imagina aquela pessoa que levanta 6 horas da manhã, pega o ônibus, 8 horas está no serviço, 18 horas sai do serviço, 8 horas está em casa, e ele consegue dar ali com muito esforço, ganha um salário de R$2.000, tira R$100 por mês para dar,
entendeu? Exato. E aí o missionário tem que ser discreto, sabe? Tem que ver como é que ele se porta na rede social, porque isso que chega na mão de um parceiro desse, fala, cara, o que está acontecendo? Eu tô É que aqui. às vezes chega fora de contexto, Fora né? de contexto, Exato. exatamente. Então, assim, não é que não pode postar, mas eu vejo muito missionário que dá tiro no pé porque não sabe lidar com as redes sociais. Então, No episódio que a gente fez com a Raquel, ela fala um pouquinho, né, sobre essa linha fina da nossa comunicação nas redes sociais, né? E uma das coisas que a gente falou foi isso. Às vezes falta a comunicação, a pessoa coloca a foto e não explica o contexto, né? Exatamente. Que nem nós estávamos lá na Holanda, né? Isso. Nós não estávamos a passeio. Então, se eu vou postar alguma coisa, eu preciso postar dentro de um contexto. Dentro de um Estou contexto, aqui pela missão, né? Exatamente. Ou a Raquel também até citou que ela ganhou uma viagem para um resort, all inclusive, né? E ela ganhou aquilo, né? Então, Isso. como é que ela vai contar isso? Poxa, gente, eu ganhei isso aqui, Deus proveu na minha vida. Deus proveu, exatamente. Então, dentro de um contexto é válido, mas e também a questão do coração, né, Marcelo? Hoje em dia, eu até final do ano agora passei por isso, né? Poste as suas viagens de 2023. Eu vou postar para quê? Para mostrar que eu tive em tal e tal lugar ou eu vou... Então, eu falei, não, se o meu coração não está nisso, eu não vou colocar. Não, né? Exatamente. Então, às vezes a gente acaba despertando uma coisa que não vai fugir totalmente do contexto ali, do meu contexto missionário, onde eu presto contas, né? Onde eu tenho os meus parceiros. Agora, se está dentro de uma realidade onde eu consigo me comunicar bem, falar do início ao fim o que eu estou fazendo, né? Aí é válido. Exatamente, né? Porque é isso aí, não tem nada a acrescentar. Porque a minha preocupação é exata, é postagem fora do contexto, sem a pessoa entender nada, é a gente lá na Praça de Amsterdã, sem falar nada, o que eu estou fazendo aí? Né? Exatamente. Então, nós estávamos lá a serviço, fazendo um trabalho. E é isso, é claro, é bênção extra para nós. Né? Bênção estar ali também, é prazeroso, é legal, é bacana. Mas essas são as bênçãos do possuindo tudo, né? Como nada tendo, mas possuindo tudo, porque... Quantas pessoas conseguem fazer uma viagem para a Europa? Né? Então, louvado seja Deus, que nos dá de forma sobrenatural. Amém. Tem alguma coisa, um conselho, uma recomendação que você quer deixar? Conselho. Ô, moçada, pelo amor de Deus, vamos viver uma vida simples? Pelo amor de Deus, rapaz. Não dá, só. A gente tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado com aquilo que a gente veste, nosso jeito de vestir. Gente, olha para Jesus. Jesus é uma pessoa simples. Eu acho que nós temos que, acima de tudo, viver uma vida simples. Simples no falar, no vestir, no andar, sabe? Um estilo de vida simples. Essa é a minha palavra. É só olhar para Jesus, né? Como é que ele viveu. Eu acho que a gente, às vezes, se enrola muito, a gente tem muitos pastores, muitos obreiros assim, que estão deslumbrados com algumas coisas. A gente tem que ter muito cuidado. Estilo de vida simples, simplicidade. Legal. Amém, Marcelo. Obrigada, viu, pelo De nada, tempo. mas já passou, já? Foi bom. Que bom. Mas aqui é a primeira parte, depois a gente vai gravar outras partes com você, porque são muitas histórias, eu sei que você vai lembrar de muita coisa também, aí depois que... Diretamente dos estúdios da MPC, Estúdios Tumbá. Deus te abençoe, tá, Camila? Amém. Um abraço. Deus abençoe você também. Um abraço. Tchau, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, gente.